como que a gente aprende? Para aprender, é preciso ter o quê? Repetição. Precisamos repetir, o nosso cérebro precisa repetir. Então, ele fez aquela sinapse, ela pela primeira vez está ali guardadinha. Passou um tempo, você nunca mais utilizou, ela vai enfraquecendo até que ela se perde numa poda aí, né, neural. Ou, né, num processo mesmo, ela vai se perdendo, vai enfraquecendo, a gente vai não conseguindo mais acessar. É claro que tem muita coisa aí que você não lembra mais que você aprendeu na escola, né, um monte de coisa, porque você nunca mais utilizou aquele aprendizado, né, você nunca mais foi rever aquilo, então aquilo se perdeu dentro de você, né? Para que aquilo se fique vivo dentro de você, para que se torne de fato um aprendizado, né? Precisa haver a repetição, tá? Essa repetição, ela envolve tentativas e erros, até que se torne um padrão, e aí a gente aprende, tá? Então, a repetição se dá pelo aproveitamento do conteúdo, rever o conteúdo mais vezes, praticar várias e várias vezes, tá? Ninguém nasce aprendendo a dirigir carro, né? A gente vai na autoescola, aprende como que funciona o carro, como que funciona para dirigir, o que que você tem que fazer, né? E a primeira vez que você vai pegar um carro para dirigir, você está nervoso, você está pensando em cada movimento que você vai fazer, né? Porque aquilo não se tornou um padrão dentro de você, né? E não se tornou um padrão, não fica automático. Para isso, você tem que ter muita repetição, que envolve tentativas e erros. À medida que você repete, 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 faz, aquilo vai fortalecendo dentro de você. Se torna, então, seu cérebro, ele aprende aquilo, ele fala, isso aqui é uma coisa que eu vou ter que aprender e vou ter que guardar como faz. Aí ele guarda num nível tão forte que se torna algo automático. Que hoje, para quem, né, no exemplo aí já sabe dirigir, se torna automático. Você não precisa pensar, nossa, agora eu tenho que colocar na primeira marcha, agora eu tenho que pesar na embreagem, agora eu tenho que. Não, você não pensa, só faz porque já está ali aquela informação. Seu cérebro, ele é maravilhoso. Nosso cérebro é maravilhoso, né? Ele faz isso para nos ajudar, para que a gente não tenha que gastar energia pensando em cada passo que a gente tem que fazer, em cada coisinha. Como faz para respirar, né? Como que eu faço para meu pulmão abrir e fechar, para puxar o ar, essas coisas todas a gente já tem dentro de nós de forma automática, tá? Por quê? Para que a gente tenha, que nos sobre mais tempo para aprender outras coisas, talvez mais importantes no nosso dia a dia, para resolver problemas, né? Para aprender outras coisas, para evoluir, para fazer novas coisas, etc. Tá? Então, o nosso cérebro ele nos poupa desse trabalho, criando sempre padrões, vários e vários padrões. Entenda isso que é um conceito chave, tá? Para entender muita coisa do portal, essa questão de padrões. Então, ele vai fazer esses padrões o tempo inteiro, né? Para que você não tenha que pensar sobre isso e você fique livre para pensar sobre outras coisas. Nem sempre os padrões que o nosso cérebro faz são bons, teoricamente, né? Mas ele vê aquilo, ele vê aquela repetição acontecendo mais de uma vez, mais de uma vez, mais de uma vez, aquilo ali acontecendo, ele fala, opa, um padrão, opa, eu preciso gravar isso para que ela não tenha mais que ficar pensando sobre isso, né? Não tenha mais que ficar tentando resolver isso, eu tenho que dar um jeito de aprender isso aí e gravar. Aí ele grava para que você não precise mais pensar sobre isso, tá? E aí nós temos três tipos básicos de pessoa, né? De energia de pessoa, são pessoas mais racionais, pessoas mais emocionais e pessoas que são mais da ação, tá? Aí você vai ver quem é você aí, né? Pessoas mais racionais tendem a buscar conteúdos de um certo tipo, pessoas mais emocionais de outro, de ação de outro. Pessoas racionais aprendem de uma forma, pessoas emocionais aprendem mais usando outra forma da ação, outra. Já viram aquelas pessoas que precisam desenhar tudo, que precisam entender nas entrelinhas a lógica do processo, né? Uma pessoa que gosta de usar o computador, que gosta de ter cautela e fazer cada passinho do processo. São pessoas que têm uma energia mais racional. Aí tem aquelas pessoas que são mais emocionais. Aquelas pessoas mais emocionais são aquelas pessoas que sente tudo. Você vê que o que ela sente, ela transparece. Ela é puro coração, pura emoção.
Se ela tá feliz, ela tá dando risada, ela tá alegre, se ela tá triste, ela chora, seja onde for, se ela tá com raiva, ela esbraveja, né? É aquela pessoa emocional, pessoa que sente bastante, pessoa que se... E ela é essa pessoa emocional também, ela é muito empata, né? Ela sente muito o outro, né? Porque ela tem essa questão do emocional muito forte. Tem a pessoa que é mais da ação. Essa pessoa da ação, ela é aquela que quer fazer, você tá o tempo inteiro movimentando. Não, como que a gente resolve? Enquanto o racional fala assim, não, peraí, deixa eu desenhar. Não, 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 peraí, dá aqui o telefone, deixa eu ligar lá. Não, não, eu vou lá, eu faço. Sabe aquela pessoa que quer pôr a mão na massa, que vai e faz, que faz e acontece, que tá o tempo inteiro ali agindo, enquanto o racional tá mais ali desenhando, planejando, a ação tá movimentando, tá ligando, tá fazendo, tá, né? Aqui, ó. Então, nós temos esses três tipos básicos em termos de energia, de pessoas, né? E cada uma dessas pessoas vai agir assim para tudo na vida dela. Para tudo na vida delas, ela vai ter esse peso maior. Todos nós temos esses três dentro de nós. Todos somos racionais, emocionais, né? Somos pessoas de agir também. Mas sempre temos um mais do que o outro, tá? E aí que você tem que se entender, se autoconhecer para saber quem é você, né? Qual você está. Você é mais do que? Mais racional, mais emocional. Entendendo isso, você consegue entender mais como você age, qual é o seu padrão, como você enxerga a vida, né? Como que você aprende, tá? Então, trazendo isso porque a gente está falando aqui de aprender, se você é mais racional, você vai precisar, então, desenhar, escrever, né? Criar uma lógica, uma setinha, ó, então essa aqui começa aqui, depois pula para cá. Tem gente que desenha todo o escopo aqui, né? Para que aquilo consiga gravar na mente. Né? O emocional não, ele precisa sentir aquilo ali, de alguma forma. Aquilo tem que, né, sentir dentro dele aquela informação, para que ele de fato internalize. O da ação, não, ele tem que aprender, aham, agora eu tenho que pôr na prática, senão eu não vou conseguir gravar. Se eu não pegar isso aí e fazer agora aquilo ali, eu não vou conseguir gravar aquilo ali, entendeu? Então, qual que seria o certo? O certo é os três. A gente tem um pouquinho dos três em nós. Tem que ter o racional, aquele que vai escrever, né? Tem que ter aquela do sentir e tem que ter uma ação. Mas saiba quem é você nesse processo e como você aprende, tá? No primeiro momento. E haja de acordo, tá? E inclua os outros processos também, tá? A Josi, sou emocional. É, inclua esses outros processos dentro de você também. Inclua o racional, inclua o emocional, inclua a ação, tá? Para que aquilo se torne. E repita, 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 tá? E use esse conhecimento que eu falei para vocês no dia a dia de vocês também, né? Para você ver como você está agindo. Vai ajudar muito a esclarecer por que que você reage a alguma coisa de tal forma e outras pessoas reagem de outra forma. Ah, meu marido, ele é mais racional. Ah, minha irmã, ela é mais da ação do movimento. Então, você entendendo isso, você consegue entender como as pessoas funcionam. As pessoas não são iguais. Isso é mito. As pessoas não são iguais, elas são diferentes. E essas diferenças é que nos une, é que nos faz únicos, né? Que faz a mágica toda acontecer. Então, você entendendo, então, às vezes a gente, por ser uma pessoa emocional, por exemplo, a gente quer explicar para outra pessoa as coisas da forma como a gente entende, ou seja, da forma mais emocional. Só que a outra pessoa, ela é uma pessoa do racional, vamos supor, né? Ela não entende como você entende. Então, você precisa fazer, se, né, se ajeitar ali para falar com aquela pessoa de uma forma que ela entenda, né? Falar a língua dela. A gente vai falar mais sobre isso no final da aula de hoje. Mas é, falar a língua dela, né? Então, a gente tem que entender isso aí, observar, sentir, se autoconhecer, entender um pouquinho do outro, para que a gente consiga, né, ser mais assertivo naquilo que a gente faz, tá? Então vamos lá. Todos nós somos uma desses três tipos de coisas, como, dessas formas de ser, né? Como eu falei. E uma é mais predominante, mas nós temos todas dentro de nós, tá? Isso vai nortear a nossa forma de agir, de pensar, né? Etc., de aprender. E, como eu disse, a mágica acontece quando a gente une essas três formas em igual, em equivalência aí de força, né? De ação em cima de cada uma delas.
é que vai fazer a mágica acontecer de fato, tá? Ah, o uso de imagens ou desenhos ajuda a assimilação do conteúdo. Uma carga de emoção também, né? Ou um conteúdo que traga uma emoção. Por isso que eu coloquei, né? É, a introdução do nível 3 aí, com uma musiquinha e tal. E a Josi falou agora, sou emocional, né? E justamente foi você que mais falou dessa entrada, né? Nossa, que sensacional, não sei o quê, né? Da entrada da música. Porque justamente eu queria trazer esse emocional, né, para o conteúdo que vai vir, né? Vocês trabalhar para quem é mais emocional também. E como todos temos as três coisas, quem não é emocional também sente de alguma forma. Mas quem é emocional, assim como a Josi, sente mais. Então, eu estou trazendo, né, um pouquinho de cada para que cada um consiga assimilar de uma forma, né, da sua forma. Então, quando a gente pegar e acabar as aulas, por exemplo, cada um vai, se eu pedisse para vocês explicarem, resumirem o que cada um entendeu da aula, nós teríamos cada uma com um exemplo diferente. É como se a aula fosse diferente para cada uma. Mas quando, na verdade, eu só dei o mesmo conteúdo para todas. Só que como nós somos pessoas diferentes, nós agimos diferente, nós sentimos diferente, nós temos essências diferentes, energias diferentes, a nossa percepção das coisas também é diferente. A nossa captação daquilo que está sendo dito também é diferente. Então, para a Mari, ela vai captar mais a parte X, aquilo vai gravar nela, ela vai ter um insight, uma percepção. A Josi, a Y, a Samantha, a Z, né? Então, cada uma vai falar uma coisa totalmente diferente da outra, como se fosse três aulas diferentes, quando na verdade é uma única aula. Por isso, vocês vão ver, isso é muito normal para tudo, tá? E a gente vai aprofundar nisso hoje também. Então, quando vocês forem aprender, tente visualizar aquele conteúdo como uma imagem, né? Se houver imagem naquilo que você estiver aprendendo, visualize aquela imagem para que você consiga assimilar, porque a imagem, ela ajuda muito a assimilação do conteúdo. Por isso que quem desenha, precisa escrever é muito bom, né? Quem faz aqueles fluxos, aqueles desenhos para entender um conteúdo é ótimo, é excelente, porque o nosso cérebro ele funciona muito na visualização de imagens, tá? Para assimilar conteúdo. Carga emocional também funciona muito para a gente gravar conteúdo dentro de nós, tá? Para aquilo se tornar forte, se tornar importante, né? E também tudo isso que eu falei torna a absorção do conteúdo, a recordação do conteúdo mais fácil e mais fluida, tá? E a ação, por fim, ela que vai trazer o ponto final ali, a chave, tá? Para você fechar o entendimento do negócio, é você pôr a mão na prática, né? Fazer, pôr a mão na massa ali, fazer aquilo que foi dito, né? Pôr aquilo no seu dia a dia, movimentar essa energia que você aprendeu no seu dia a dia. Isso, a combinação disso tudo é o que vai fazer aquele conhecimento se internalizar. Porque vir aqui e ouvir o que eu estou falando, ai, lindo, maravilhoso, nossa, sensacional. Vira para o lado, dorme, amanhã acorda, outro, né, vive o dia a dia ali. Do que adiantou ter um conteúdo lindo, maravilhoso, né, que você achou incrível, mas que na sua vida não mudou nada? Né? Vocês estão aqui, vocês estão pagando para estar no portal, para fazer, para ser membro, e eu quero a mudança na vida de vocês, eu quero que vocês evoluam, que sejam pessoas melhores, que tenham resultados, né? Mas só ficar aqui me ouvindo, né? Achar tudo lindo, maravilhoso, não vai fazer sua vida melhorar, não vai fazer você evoluir. Nós precisamos desses três aspectos na nossa vida, tá? E muita gente peca quando chega na ação, né? Muita gente, principalmente aqueles que não têm muito essa questão da ação, peca na ação, porque não age, não traz para o dia a dia, não movimenta aquela energia daquele conhecimento ali que ela aprendeu, tá? Deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo. Eu fiz um vidinho só para vocês entenderem como funciona a aprendizagem, tá? De forma quase que automática. Peraí. Só me fala se vocês estão ouvindo, tá?
Aprender significa adquirir conhecimentos e começa mais cedo do que imaginamos. O aprendizado é resultado de ligações neuronais, as sinapses, sempre associando situações e conceitos, interrelacionando 100 bilhões de células nervosas em uma complexa rede neural, essencial para a evolução do ser humano. O aprendizado tem relação com a repetição e o esforço do mesmo estímulo, consolidando as cadeias neurais. Uma criança, por exemplo, quando ensaia os primeiros passos, vai testando e adquirindo habilidades até que consegue se equilibrar e, em pouco tempo, está correndo com pleno domínio de seus movimentos. Ao longo da vida, o ser humano está aprendendo sempre, criando novas conexões neuronais. Cada criança, dada a sua própria natureza e sua exposição a estímulos diferentes, vai adquirindo e consolidando suas formas preferenciais de aprendizagem. Em um adulto com o cérebro já formado, trilhões de ligações neuronais estão estabelecidas de forma consistente. Em função disso, a mudança de atitude nessa fase da vida é muito mais difícil, pois os estímulos recebidos acionam automaticamente determinados comportamentos gravados no cérebro. Logicamente, todo adulto tem a capacidade de aprender coisas novas. Um dia não sabíamos como dirigir um carro. Então, vamos tendo os primeiros contatos com os recursos de um automóvel, como freio, marcha, espelho. Vamos experimentando, repetindo, até que em algum tempo, de forma quase que automática, conseguimos dar conta de todos os detalhes, ao mesmo tempo em que ouvimos música e até cantamos. Quando adultos, temos nossas preferências. Uns gostam de rock e outros de samba, sertanejo. Com aprendizagem é igual. Temos nossas preferências e a forma de aprender do adulto é bastante diferente da criança. Os adultos precisam se interessar pelo que irão aprender. Agora, a aprendizagem depende muito mais de esforço próprio e envolvimento. Não existe mais a típica relação do mestre que ensina para um grupo de crianças. Não se passa mais de ano. Agora, existem as provas reais da vida. Pessoas diferentes aprendem de forma diferente. Alguns aprendem melhor a partir do emocional, envolvendo sentimentos com a situação e com o grupo. Há ainda aqueles que gostam das teorias, das discussões em torno de conceitos. Outros aprendem melhor observando como algo é feito. E há aqueles que aprendem melhor colocando a mão na massa, com a prática. Quando o assunto é aprender, todos nós temos uma preferência por sensações, observações, pensamentos e ações. E é exatamente esse o ciclo do aprendizado. Não há estilo melhor nem pior. Afinal, todos nós aprendemos através das 4 formas. Temos preferencialmente um estilo dominante, um jeito mais agradável de aprendermos, e ao utilizá-lo faz toda a diferença quando precisamos reter algo novo. Procure pensar em suas preferências. Você prefere aprender utilizando o sentir, o pensar, o observar ou o agir? Reflita e responda a você mesmo. O uso do seu estilo preferencial de aprendizagem melhora significativamente o nível de retenção da informação, o que se transforma em conhecimento e certamente faz toda a diferença no seu desenvolvimento. Legal, né? Esse é um vídeo do YouTube que eu peguei aqui para mostrar para vocês, para a gente ficar, né? Mais uma vez, como eu disse, eu gosto da música, a imagem, né? Trazendo de várias formas os conteúdos para que atinja o máximo aí das formas de aprender de cada um, né? Da individualidade de cada um.